Boa tarde a todos os participantes que estão aqui conosco em mais uma live com a Abracan. Gostaria de agradecer aos nossos associados que estão aqui conosco em peso e também muitos participantes aqui, estudantes e o mercado. Aproveito para agradecer aqui a presença que já estão aqui conosco, a Bianca de Campos, a Bruna Rocha, o Danilo Alves Xavier, entrou aqui conosco o Félix Castelo, nosso amigo Marivaldo Costa, nosso associado da Piccione. Obrigada, Marivaldo. Que prazer tê-lo aqui, participando grandiosamente, você e toda a sua equipe. A Miriam Tavares também, nossa associada da AGK. Um beijo para você, Miriam. Obrigada pela sua audiência. Bem-vinda sempre. Oswaldo Júnior, Pedro Melo, Priscila Abraão, a Ramone Souza, nossa aluna. Ramone, um beijo para você, seja bem-vinda. E muitos outros participantes que estão entrando aqui conosco, onde nós teremos assim esse bate-papo incrível, né, que será mediado pelo Luiz Citro. Gostaria de passar a palavra a você, mestre. Bem-vindo a todos. Obrigado, Amanda. Prazer estar mais essa webinar da Abracan. Eu agradeço a Abracan também essa possibilidade de estarmos aqui. Hoje nós vamos trazer um assunto que tem se tornado grande preocupação no mercado, né? Por quê? Porque hoje existe um movimento muito grande de movimentação das transações para os canais digitais e, com consequência disso, o volume de fraudes, né, os riscos com esse tipo de transação tem aumentado muito. Hoje nós temos o prazer de contar com dois super especialistas aqui nesse segmento, e onde vão poder expor para vocês as tendências do mercado, o que está acontecendo, para onde o mercado está indo, como as pessoas estão se protegendo. E nós vamos contar hoje aqui com o César Fernandes, tá? O César, que é consultor de soluções da ACI, ele iniciou em 2021 na ACI, tem 15 anos de experiência em aplicações de mobile e web para grandes empresas e startups, sempre tendo como um pilar principal a experiência do usuário, tá? E em meios de pagamento esteve envolvido com projetos nacionais e internacionais de mobile banking, tokenização, Pix e, mais recentemente, com a gestão de risco. Nós temos também o Kleber Martins. O Kleber é chefe de soluções de inteligência de risco e pagamentos da ACI. E o Kleber ingressou na ACI em 2001, há 20 anos, tá? E tem 20 anos de experiência na implementação de soluções de prevenção de fraude, fraude empresarial, estratégia de combate à lavagem de dinheiro, líder do setor. O Kleber é entusiasta por impulsionar a inovação e prevenção de fraudes, né? E vem do orgulho que ele tem de proteger seus clientes bancários e pessoas da comunidade que eles atendem, tá? Que ele atende. Ao longo de sua carreira, o Kleber esteve na vanguarda da evolução do aprendizado de máquina, desde o foco de inserir experiência humana nas máquinas até a sua forma moderna, que capacita especialistas em fraude a combinar sua inteligência real com inteligência artificial. O Kleber chama essa tendência de usuários de negócios usando novos modelos de democratização e aprendizado de máquina. As principais áreas de especialização do Kleber incluem ajudar líderes de pagamentos a desenvolver estratégias multifacetas de prevenção de fraude que combate ameaças modernas. Então, vocês têm aí hoje dois grandes pessoas com profunda experiência nesse ramo. Eu vou passar a palavra agora para o Kleber e para o César, para eles poderem também se apresentarem rapidamente e poder iniciar nossa palestra. Obrigado a todos aí. Citro, eu que agradeço. Acho que você só esqueceu de mencionar que eu comecei na CI com 10 anos, né? Você fala que eu tenho 20 anos de experiência e não contou que eu comecei com 10 anos. Poxa, as pessoas vão fazer as contas. Tá certo, Cléber. Eu agradeço mesmo a oportunidade. Eu achei super interessante a ideia da gente fazer essa live de uma maneira educacional. Eu sempre estive olhando para o futuro do negócio de gestão de risco. Desde que eu comecei, assim, a gente trouxe muita inovação para o mercado nesses últimos 20 anos
e eu vou compartilhar um pouco com vocês qual é a próxima inovação e como esse mercado está mudando daqui para frente. Eu acho que esse balanceamento entre como o mercado de pagamentos está evoluindo e como a gestão de risco precisa evoluir para atender esse mercado, para atender as instituições financeiras e as suas necessidades, é parte do meu trabalho e é um prazer estar aqui hoje compartilhando isso com vocês. Legal, Kleber. E eu agradeço muito aí também aí pela oportunidade de estar aí contribuindo aí com vocês também com um pouco aí da minha experiência. Aí, como o Citro comentou, eu tenho bastante experiência com canais digitais, né? Então, eu tenho vivido muito essa parte de experiência do usuário, e sei como isso é chave, né, para as estratégias aí, as novas estratégias de transformação digital das instituições financeiras, né? E, claro, né, fraudes estão diretamente relacionadas, né, com a experiência do usuário, e é isso um pouquinho que a gente vai trazer aqui na nossa apresentação, e, claro, trazendo isso um pouco para o contexto aí do que a gente imagina aí no futuro, né? Claro, prevenção a fraudes não é novidade, e a ideia é a gente trazer o que tem acontecido, né, mundo afora, e a gente conseguir entender quais são as melhores decisões, ali as melhores ferramentas para a gente lidar com o que vem aí aparecendo no mundo aí, mais até em foco, falando até dos pagamentos instantâneos, né, que está acontecendo, é um movimento aí mundial. Vou passar aqui para os próximos slides, e a gente está trazendo aqui um pouco de dados aí em relação ao que está acontecendo no mundo. Eu vou passar um pouco aí a palavra para o Kleber para explicar aí um pouquinho do cenário. Obrigado, César. E até para o pessoal que está ouvindo a gente hoje, a gente tentou fazer, a gente conversou bastante sobre essa conversa de hoje, tá? E a gente tentou fazer até uma sessão leve em termos de slides para que a gente possa ter bastante participação. Então, o Citro vai ajudar a gente aqui monitorando o chat, tá? Por favor, participem, coloquem suas perguntas. A gente está aqui para compartilhar essa experiência. E eu acredito que se você tiver qualquer ponto adicional, pergunta a fazer, a oportunidade está aqui, a gente está pronto para trabalhar com vocês e levar isso mais como uma conversa mesmo, tá? O César colocou bem aí a questão de como os números já estão mostrando uma variação muito grande no que a gente conhecia de risco para o que o risco tem se tornado e vai se tornar daqui para frente, tá? A gente trouxe como exemplo aí os números que mostram o crescimento do que eles chamam de APP fraude na Inglaterra, tá? Authorized Push Payment é um produto que se usa muito na Inglaterra e ele foi construído em cima dos pagamentos imediatos, do Pix da Inglaterra. Tá? O que é esse produto? É um produto que aqui no Brasil, o César vai falar até um pouquinho mais sobre isso, mas no Brasil ele ainda não é tão utilizado. Mas o ponto aqui de trazer esses dados é para mostrar que a fraude neste produto já ultrapassou tudo que se tinha de histórico ali nas fraudes em plástico, né, em cartão. E o crescimento aí tem se tornado um dos maiores problemas lá na Inglaterra. A fraude hoje, ela está muito vinculada à questão do social engineering, ou engenharia social. Os criminosos, eles estão buscando encontrar caminhos para convencer os clientes a passar por todo aquele controle que as instituições financeiras colocam, tá? Então, assim, ele vai ludibriar um usuário de uma empresa a pensar que é o chefe pedindo para fazer uma transação. Ele vai convencer uma pessoa através de um scam de romance de que ele precisa de um dinheiro e essa pessoa vai iniciar o pagamento. E toda essa engenharia social, assim como o Authorized Push Payment, né? Ele está convencendo a pessoa a fazer um pagamento que a pessoa não tinha intenção de fazer ou achava que estava fazendo para outro lugar. Mas toda essa engenharia social, ela é orquestrada e é lógico que os criminosos vão aproveitar momentos da macroeconomia. A questão da pandemia foi um gatilho muito grande para eles. É muito mais fácil para eles convencer as pessoas a fazer alguma coisa quando eles usam o tema pandemia. Tá? A gente vê aqui no Brasil, por exemplo,
as pessoas fazendo pesquisas falsas sobre o Covid, mandando um token para ter acesso à sua conta, e você acaba compartilhando esse token quando você está respondendo pesquisa. Então, assim, o grande foco dos criminosos é usar a engenharia social para ou ganhar acesso à conta das pessoas ou convencer as pessoas a fazer transações que elas não fariam, não tinham intenção de fazer. Na gestão de risco de pagamentos imediatos, que é o produto da vez, né? Se você pensar, quando eu comecei nesse negócio há 20 anos atrás, a grande preocupação era a clonagem de cartões e o saque em ATMs. O fraudador queria ter acesso ao dinheiro vivo. Hoje em dia, com pagamentos imediatos, ele praticamente está buscando a mesma coisa. Ele tem acesso ao dinheiro imediatamente em algum outro lugar. Então, assim, a gestão de risco, ela deixa de ser somente sobre onde a transação é iniciada e ela passa a ser também aonde aquele dinheiro é enviado, qual é o destino daquele dinheiro. Então, aquela instituição financeira que recebeu o dinheiro passa a ter a responsabilidade de fazer uma gestão de risco que nunca foi feita antes. Tá? Por quê? Porque receber dinheiro nunca foi um problema para fraude. Hoje é, porque as instituições estão juntas nisso, né? As instituições precisam trabalhar juntas para evitar que este crime aconteça. Tá? Essa é a grande tendência do mercado. Acho que assim isso vai até mostrar um pouco de queda no que a gente vinha sofrendo muito, que é a questão do e-commerce. A fraude no e-commerce é que preencheu esse meio do caminho. Só que no e-commerce o fraudador precisa comprar um produto e vender no mercado negro, tá? Para ele ter acesso ao cash. E hoje em dia, com pagamentos imediatos ou com Pix no Brasil, esse dinheiro está disponível na hora em uma outra conta. Lá na Inglaterra, tem se feito um trabalho muito grande, por exemplo, com os estudantes nas universidades. Por quê? Porque o fraudador precisa ter controle desta outra conta de destino para que ele tenha acesso aos fundos imediatamente. Tá? Então, assim, isso se chama de mula, né? São as contas mula. Hoje é mais difícil para alguém entrar com documentos falsos e criar uma conta, então eles acabam comprando contas de pessoas que acham que estão fazendo alguma coisa não ilegal, mas efetivamente é algo ilegal. Mas essa educação toda com relação aos scams e com relação à venda de contas, ou as contas mulas, é o grande trabalho que as instituições precisam levar para o público. O público precisa ser educado, porque a tecnologia em si, na inicialização das transações, tem sido bypassada pelos criminosos. E agora, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar de como que as instituições precisam evoluir na sua tecnologia para monitorar isso e efetivamente para colaborar de uma maneira que eles consigam encontrar essas situações antes que o fraudador consiga tirar o dinheiro do outro lado. E Kleber, acho que também aí como que você vê essa mudança também de hoje, com transações mais, como você falou, em tempo real, que está mudando por uma maior sofisticação eletrônica, porque antigamente você tinha que prevenir uma fraude de uma transação que ocorria, às vezes, não em tempo real. E agora você tem que ter o quê? Uma prevenção em tempo real, né? Porque a coisa está acontecendo, se você não prevenir naquele momento, você já teve a perda, já correu com risco, e não tem mais aquela, olha, deixa para o momento depois, né? Não tem mais essa possibilidade, né? É isso mesmo, uma vez que o dinheiro foi, o dinheiro foi. O Banco Central acabou de soltar, e acho que, César, você está falando sobre isso até trazendo um pouco do Brasil, já no próximo slide, se você quiser ir para lá. Mas, assim, a gente vai ver muitas atitudes de mitigação que vão tentar até criar caminhos para que o banco recebedor tenha algum artefato, alguma possibilidade de parar aquela transação de forma oficial, de evitar que os fundos sejam retirados, de reverter aquela transação. Então, assim, os reguladores no mundo inteiro, tá? O Brasil é um dos que tem agido mais fortemente com toda a experiência que o Brasil tem, mas todos estão olhando para o que o Brasil está fazendo e seguindo de uma maneira ou outra. Quer seguir, César, com o seu próximo slide? Não, perfeito. Eu só colocando aqui um ponto bastante importante, né, que o Authorized Push Payment, ele está prevendo o futuro para a gente, né? Porque, como você bem comentou, o Pix ainda não tem a funcionalidade de solicitar pagamentos. Né? Então, a gente já recentemente viu aí, acho que não é novidade para ninguém,
todos os problemas com relação ao sequestro relâmpago que envolveu o Pix, né? E houve, né, essa necessidade de dar uma resposta aí do Banco Central quanto a isso, né? Que colocou aí alguns artifícios, né? Como limites aí de transação, né? Para justamente barrar, né? Aí, ou mitigar aí um pouco, né? Mas claro, isso tem um grande trade-off aí que é justamente a experiência aí do usuário, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente, né? E eu queria trazer aí no próximo slide um pouco de uma contextualização para a gente entender um pouquinho, né, o porquê que isso vem acontecendo, como que a complexidade se torna complexa, digamos, né? Então, a gente teve aí, num passado não muito distante, a gente tinha basicamente o que a gente chama de persona física, né? Então, os canais, por mais que sejam eletrônicos, era necessário aí a presença da pessoa para fazer uma transação, a relação aí também com o banco, também era físico, a gente viveu nessa parcialmente nessa digitalização, essa transformação digital com internet banking, depois o cartão aí começou também a ser digitalizado, e mais recentemente a gente viu o surgimento da persona digital, né? Então, as transações passaram a ser transações de cartão não presente, e isso já teve aí uma grande revolução no que diz respeito ao tratamento de fraudes, e hoje a gente está vendo o relacionamento ser 100% digital também, ou seja, o canal de aderir, né, a um serviço financeiro, ele é 100% digital, com envio de documentos, reconhecimento facial, né, o que a gente chama de Know Your Customer ou onboarding, né, nos canais digitais. E do lado à esquerda, a instituição financeira que, enxergando esses dois cenários, né, claro, vão precisar de muitos investimentos aí de gestão de riscos e segurança, né, no que aí num passado recente era conhecido, né, de uma forma até aí, digamos, que tivemos bastante tempo, né, com essa transação física e digital ali sobre o cartão não presente, e aonde vieram surgindo mais recentemente os novos canais, com necessidades aí de onboarding, também reguladores acabam, né, trazendo aí obrigações para essas instituições, né? O Banco Central tem as circulares que obrigam aí, por exemplo, ao Know Your Customer, chamados de KYC, né, que a gente chama, e isso trazendo, né, mais complexidade ainda, né, com novos canais, novas formas de pagamento. Os fraudadores vão, né, se aproveitando desses novos canais, dessas novas formas. Cada vez que vão tendo coisas novas, novas vulnerabilidades aparecem, né? Então, os fraudadores sempre aí um passo à frente, aí com suas criatividades, né? E nos pagamentos instantâneos, né? A gente vendo aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, isso também trazendo mais complexidade. Então, é um novo arranjo de pagamentos, novas preocupações, novas pessoas, novos especialistas para tomar conta de tudo isso. E, claro, alcançar, né, não só na parte de conhecimento, mas também na parte de construção, né, dos sistemas, isso acaba tendo, né, uma grande defasagem técnica, né? Então, os bancos precisam se atualizar, né, com todos esses mecanismos novos, as regulações também, o Banco Central, até com o próprio Pix, com muitas coisas novas a serem implementadas, não só do sistema, né, do Pix, mas também em relação ao controle aí, recentemente aí de fraudes, da parte de congelamento ali do recebedor, né? E claro, né, isso invariavelmente significa colocar mais gente para trabalhar, e hoje sabemos que o recurso de tecnologia é um recurso super caro, uma equipe difícil de manter dentro de casa. Então, essa é a contextualização de todos os problemas aí que uma instituição financeira pode sentir aí.
E até para complementar, se você me permite, César, Claro. assim, há uma tendência mundial, ou duas tendências principais, né? A primeira é a inclusão financeira. Então, a gente sabe que, assim, os governos querem trazer as pessoas para o ecossistema financeiro e cobrir tudo por uma democratização até do acesso ao crédito e tudo mais. A segunda tendência global, macro, reduzir os custos de pagamentos ou o custo financeiro em si, aumentar a competitividade, tá? O governo se preocupa em fazer isso porque essa redução de custos sobre todo o sistema financeiro, ela se reverte como investimento na economia, então a maneira de aumentar ou drivar um crescimento da economia. E a outra tendência muito grande mundial é a questão dos dados, né? O que é um dado seu e que tem que ser seu e é privado e você tem o direito de controlar. Então, quando você junta tudo isso e você vê que tudo que se tem puxado como regulamentação, como tendência mundial, é para facilitar, aumentar a inclusão, facilitar que as pessoas façam um onboarding, tenham acesso aos produtos, comecem a usar imediatamente, também facilita para as pessoas com intenções ruins, para os criminosos, fraudadores. Então, assim, essa facilitação se aplica dos dois lados. Se você quiser até ir para o próximo slide, César, a gente vai enxergar aí que o risco vai crescer, tá? Ele já existe, mas ele vai crescer, porque tem muita coisa nova e tudo que é novo tem vulnerabilidade. E, assim, o trabalho do criminoso é explorar essas vulnerabilidades. A gente está trabalhando para prevenir com recursos limitados, como o César bem colocou, com tempo limitado, e eles estão trabalhando praticamente sem limite de tempo e recursos. Eles estão o tempo inteiro tentando encontrar essas vulnerabilidades, tá? Então, assim, quais são os maiores desafios para você gerir risco no mundo moderno? Essa pressão do mercado, as instituições que querem sobreviver, elas precisam se atualizar, elas precisam oferecer novas experiências, novas tecnologias, e essas novas tecnologias não podem esperar meses ou anos para que se cubra todas as possíveis vulnerabilidades. As organizações precisam esperar que elas vão para o mercado com os produtos novos e precisam ir, mas que em algum momento vai se encontrar alguma vulnerabilidade que há de ser explorada pelos criminosos, tá? Qual que é o ponto super importante para qualquer organização em termos de gestão de risco? Aliás, eu costumo dizer que essa é a métrica principal para medir a eficiência na gestão de risco, é a sua habilidade de reagir. Tá? Você tem que ser hábil para reagir imediatamente aos riscos. E aí que a gente entra na questão de fazer gestão de risco em tempo real. Tá? A segunda questão principal aí para gerir risco é a pressão sobre os custos ou as margens. Esses produtos, eles trazem muito menos oportunidade de gerar receita para as organizações. Você precisa participar, você tem que trazer os clientes para a sua organização, você tem diversos produtos de valor agregado, mas a transação financeira em si já não mais carrega uma receita com uma margem alta como muitas das instituições estavam tendo no passado. Ou seja, você está vivendo um cenário onde essa pressão, reduzindo essa margem, torna a fraude um impacto muito maior nos resultados de qualquer empresa. Então, quando a empresa tinha uma margem gigante e ela perdia ali $1 milhão em fraude, esse $1 milhão se diluía. Agora, quando a margem é $1 milhão, você perde $1 milhão em fraude, o impacto é um pouco diferente, tá? Então, assim, a questão é a pressão econômica sobre a margem, sobre a receita que se faz nas transações. Por isso que as instituições precisam reagir ao mercado, trazer essas novas experiências, gerar novas receitas e trabalhar para que a fraude não seja um impacto nesse resultado operacional. É lógico que com toda a digitalização, entrando na questão da complexidade, que o César até já mencionou um pouquinho, a digitalização traz um ambiente muito mais complexo para se lidar com ele. Existe um crescimento vertical, então você tem muito mais canais que você tem que trabalhar, você tem uma interoperabilidade entre produtos que você precisa ter a habilidade de monitorar e assim por diante. Isso é um crescimento vertical,
tá? Pensa no Open Banking, ele abre uma possibilidade enorme de novas formas de relacionamento que só agregam mais situações ou eventos que precisam ser monitorados em tempo real. Porém, esses canais digitais também ampliam esse espectro de maneira horizontal. Um telefone celular, um smartphone, quando ele faz uma transação, ou faz um login, ou faz um application para um produto novo numa instituição, ele carrega muito mais elementos de dados do que se tinha nos produtos antigamente. Então, assim, essa complexidade se torna tão grande que as ferramentas do passado já não mais conseguem trabalhar. Um ser humano, a gente já sabe disso, né? Um ser humano já não consegue correlacionar tantos elementos de dados de uma única vez sem ter a ajuda de um machine learning. Mas isso se torna cada vez mais complexo com essa digitalização e esse ambiente em mudança o tempo todo, tá? Além disso, é lógico o risco externo. Você imagina que no Pix a gente está falando de mais de 700 participantes que estão ligados, tá? Você lembra que o César mencionou a pessoa digital? Você já não mais tem a oportunidade de conhecer aquele comportamento dessas pessoas. O que acontece? Machine Learning é a ferramenta principal. Todo mundo sabe que Machine Learning tem que ser usada para lidar com toda essa complexidade dessas mudanças. Porém, o Machine Learning aprende do que ele vê. Com as pessoas digitais, você praticamente não tem histórico para aprender. Tá? Então, a pessoa chega, ela faz um onboarding, ela passa pelo Know Your Customer, ela começa a ter acesso a um produto, e se ela tiver uma intenção ruim, se ela for um criminoso, logo ela vai explorar o máximo que ela puder e sumir. Então, assim, a sua oportunidade de aprender com o histórico, como se tinha antigamente, desaparece. Quando uma instituição está sendo atacada, seja pela questão do fraudador estar iniciando transações ali, ou até pela questão da instituição estar sendo usada como contas mula para que o dinheiro seja encaminhado para lá, você expõe a instituição a um risco da marca, da reputação. E essa reputação pode até entrar em estratégia de gestão de risco. Imagina um banco gigante no Brasil, ele está tendo problema de fraude, o dinheiro está saindo das contas dele e ele identifica ali que, olha, essa instituição participante do Pix ali da pequenininha, toda vez que vai para lá eu tenho uma conta mula, eu tenho um problema. Eles começam a bloquear. A estratégia de prevenção à fraude vai ser, não manda mais dinheiro para essa instituição. Então, assim, se você é instituição pequena e não está cuidando dessa reputação, você vai acabar tendo um impacto para os seus clientes. Por quê? Porque os verdadeiros clientes, que é a maioria do que está acontecendo, eles deixam de conseguir receber dinheiro. Por quê? Porque a sua instituição acabou entrando numa lista negra. Então, essa reputação da marca, ela pode ser interna, ela pode ser fechada entre as estratégias de risco, mas ela vai para fora também. Você pode acabar numa notícia da imprensa, a reputação da marca, tem todo um risco externo a ser gerido aí nesse mundo atual. Até, Kleber, me permite adicionar um ponto importante. No caso aí do Pix, com todos esses problemas que aconteceram, a reputação da marca aconteceu no Pix, né? Então, o Pix ficou, né, demonizado de alguma forma com todos esses eventos aí que aconteceram, né? Então, é até engraçado, eu estava na feira outro dia, perguntei ali para o feirante se ele aceitava Pix. Ele falou, estou fora disso aí, não quero, eu tenho medo do Pix. Então, o pessoal ele acaba criando até um pouco de ojeriza ali com algo que não tem nada a ver, né? Então, o risco ali é muito grande. Ali, o Banco Central ficou com a batata quente na mão, claro, né? Mas a adoção do Pix ali por algumas pessoas fica até um pouco irracional, né? Assim, é um ponto super importante, tá? A percepção é realidade nos olhos dos outros, certo? Então, você imagina que o Pix, ele, na verdade, é a base de uma série de novos produtos, ofertas, ou até a maneira de fazer negócio que vai ditar o nosso futuro, tá? Hoje você tem interações muito mais pontuais quando você está consumindo,
E com a possibilidade de você fazer pagamentos imediatos e com os novos produtos que se colocam em cima disso, você vai entrar num mundo muito mais granular, tá bom? Imagina que você possa ter uma TV a cabo que você só paga o que você consome na hora que consome e aquele pagamento acontece imediatamente. Então, assim, as ofertas de produtos vão crescer porque hoje você tem um produto que suporta isso sem criar um custo que inviabilizaria essa nova maneira de consumir, tá bom? E aí, assim, você não pode assumir que o cliente, que o consumidor final vai entender toda a complexidade, que existe a segurança por trás e tudo mais. O consumidor vai ser muito impactado pelo que ele enxerga, e a gente sabe que dramaturgia é muito forte. Então, assim, a dramaturgia sobre o problema, ela vai prevalecer e vai acabar limitando a oportunidade, tá? Até a questão de limitar o valor das transações é um problema muito grande para um produto novo que não deveria ter limites. Por isso que é muito importante que todo o ecossistema esteja trabalhando junto na gestão de risco, ou trabalhando em pró de que o produto seja protegido por todas as suas perspectivas o tempo inteiro. Interessante, gente, que vocês estão falando aí, a questão da velocidade, a questão do maior risco sobre financeiro, a questão da rapidez, né, que você tem que reagir. Como é que umas pessoas conseguem equilibrar isso, fazendo com que a empresa ainda consiga ter a rentabilidade, né, a desejada e ainda manter a sua imagem, tá? Você tem uma pressão de mercado para ser mais rápido, uma pressão de mercado para ter custo menor, você tem toda uma rapidez maior e você tem uma receita menor. Como é que as empresas têm, as pessoas, os negócios têm que fazer para equilibrar tudo isso daí? É isso aí. Eu até cito, a receita menor é consequência de não fazer um bom trabalho, porque a oportunidade de uma receita maior está lá. Apesar de uma margem que parece menor, você acaba num valor, no final, tendo um valor maior. Mas, se você não fizer a gestão de risco, você está impactando o negócio, tá? Muito mais profundamente do que jamais aconteceu no passado. Então, é muito importante que risco se torne parte do dia a dia, do dia 1 de cada produto novo e do pensamento de todos os gestores de negócio nas instituições financeiras. A gente trouxe também um pouquinho aqui uma visão, tá, de qual que é a reação do mercado. Legal, tive um problema de o que eu faço. Você vê muita movimentação no mercado de gestão de risco. Então, assim, hoje, quando as instituições estão buscando solução de risco, tem se olhado muito para uma solução pontual, tá? Uma solução de curto prazo. Por quê? Porque a regulamentação vai acontecer. Aliás, uma coisa que assim é difícil de gerir, mas é positiva no Banco Central do Brasil, é que o regulador ele efetivamente é ativo, tá? Ele não para debater ou leva muitas conversas muito aquém. Ele tem um foco que é no consumidor, ele segue esse foco e reage muito rápido. E se adaptar a essas reações precisa acontecer o tempo inteiro. Então, assim, quando você busca soluções de curto prazo para problemas específicos, a sua habilidade de reagir fica comprometida, tá? Então, você precisa sempre tentar encontrar esse balanço. A gente tem visto muito foco na questão do onboarding. O onboarding é super importante, mas o onboarding, assim como a inicialização de transações, são soluções muito expostas para o criminoso. Então, o criminoso tem muito conhecimento de como toda a questão de onboarding, as ferramentas, funciona, ele tem acesso à engenharia social, não pode ser a única forma de tentar gerir o risco, tá? Em 1998, no Basileia II, foi discutida a questão do conceito que se chama de monitoramento contínuo. Tá? É até um conceito que se aplica para tudo. Você vai num supermercado ou numa loja de departamento, você vê que tem câmeras em todo lugar e lá na parede está escrito: sorria, você está na câmera, você está sendo gravado. Isto é um monitoramento contínuo, é o conceito de surveillance, tá? De vigilância. Você está vigilante sobre o seu ambiente. No nosso caso, sobre o ambiente digital.
tá? E uma vez que você está vigilante, não só você encontra os problemas muito mais rápido, mas você também cria você inibe que aquela pessoa mal intencionada vá ao seu ambiente, tá? Se ela tiver a intenção de roubar, ela vai a outro lugar que não tem as câmeras e ela não está tão exposta, tá? Então, o conceito de vigilância contínua é super importante. E aí que é importante você ter as ferramentas certas para conseguir reagir o mais rápido possível aos novos riscos que vão aparecendo com os novos produtos. Tá? A autenticação multifactor nos canais digitais é outro artefato que tem se usado muito. Para você conseguir fazer uma transação, você vai receber uma chamada na app, vai ter que confirmar. Funciona. Em algumas situações, muito efetivamente. Só que você tem que fazer um balanço disso, porque assim, você está impactando a experiência do usuário. Se for tão difícil para ele fazer transações com vocês, ele fará com outros, tá? Porque hoje ele tem acesso, e aí tem um conceito chamado top of wallet, né? Você, quando cria um produto, você quer ser o primeiro, tá? Mas se você tornar isso tão difícil para usar, você não será o primeiro, ou seja, você está comprometendo a sua receita. A gente vê as campanhas educacionais, eu falei sobre o phishing, eu falei sobre a questão das contas mula, os universitários, principalmente, estão sendo atacados pelos criminosos, tá? É dinheiro fácil e para eles é relevante. Isso é uma tendência, tem que continuar, não vai resolver o problema tampouco, tá? Essas coisas precisam se balancear. Existe no mercado também uma expectativa de que o consórcio resolve tudo. Tá? Eu vou entrar num consórcio e aí eu não vou ter problemas de risco. Você vai ter uma solução que funciona para a maioria e para a maioria das situações. Ela não funciona para tudo. Você tem que lembrar que o criminoso, na hora que ele encontrar uma vulnerabilidade no seu ambiente, ele vai te atacar. Na hora que ele te atacar, não é mais sobre o que funcionava para todo mundo. É como os seus produtos operam, como os seus canais operam, um conjunto de soluções que você tem. Então, tampouco pode ser a única estratégia, tá? Agora, o machine learning é mandatório. O machine learning tem que existir em qualquer ambiente. Tentar lidar com toda a complexidade vertical e horizontal, com humanos ou com ferramentas básicas, é impossível, tá? Agora, o machine learning não pode ser um projeto. Machine learning não pode ser alguma coisa que se olha o que aconteceu no passado e vamos colocar essa solução aqui porque aprendemos com o passado. Por quê? Porque isso não muda o tempo inteiro. Você quer colocar novos produtos, você quer mudar os limites, você quer aumentar a oferta para os seus clientes, você quer fazer campanhas, tá? Para que você tenha uma adesão maior, fechar uma meta e tudo mais, e o machine learning tem que se adaptar a isso. É aí que a gente entra na questão do machine learning 2.0. Mas no final das contas, tudo precisa chegar a um balanço. Bom, tem que haver um equilíbrio entre o quanto você adiciona friction, quanto tem que adicionar friction, quando você vai fazer um bloqueio ou negar alguma transação específica, e encontrar esse balanço é o desafio de todo mundo. Quando você olha muito short term, você pode até encontrar uma solução para aquele problema imediato, mas você fica vendido, até porque você não tem budget ilimitado, como os fraudadores têm, mas você fica vendido. Você agora tem outro problema e você está dependendo de algo que resolveu um problema anterior para sobreviver para o futuro, tá? César, eu vou trazer um ponto aqui que queria ouvir de você aqui. Como é que fica o cliente nessa história? Lá do interior a gente fala que é fácil você acabar com o carrapato, né? É só matar a vaca, né? Então você acaba com o carrapato. E aí você acaba com o negócio também. Como é que fica o cliente nisso tudo? Imagina um cliente que ele está no meio lá, como de um palheiro, que você tem que distinguir o bom do ruim, e se você pega um bom e coloca ele no meio do ruim, você pode prejudicar a imagem da companhia. Como é que fica essa história do cliente nesse meio, hein? Como o Kleber comentou, o foco acaba sendo sempre em soluções pontuais, né, e em curtíssimo prazo, né? Então, a ansiedade das instituições é em se proteger e o usuário acaba, entre aspas, ali pagando o pato, tendo que fazer verificações ali faciais extras, aí como o Kleber comentou, o segundo fator de autenticação vindo toda hora ali, mas, putz, eu já acabei de fazer isso, por que eu tenho que fazer de novo? Então, o usuário ele acaba sendo o principal prejudicado, né,
com todos esses mecanismos excessivos aí de segurança, né? Então, até o caso aí do Banco Central com o Pix é um caso muito típico por conta, né, da própria proposta do Pix, ser algo 24/7, transfere quantos reais você quiser, né? Então, ele acabou sendo limitado em R$ 1.000 e até recentemente aconteceu comigo a necessidade de fazer um pagamento e já era, né, depois ali das 8 horas, e o pagamento era de R$ 1.080. Então, o que eu tive que fazer? Eu fazer R$ 1.000, e no dia seguinte eu tive que fazer R$ 80, né? Então, ainda bem que eu tenho minha esposa para ficar me lembrando, senão eu ia ter esquecido, né? Então, aí é um exemplo aí prático aí do que recentemente pode acontecer, né? Então, essa reação vem, né, do regulador ali, né, no caso, mas, claro, as instituições financeiras também vão atuar em cima disso, né? Também, claro, ali com toda a experiência para você conseguir mudar esses parâmetros, né? Mas aí toda essa responsabilidade, né? O Banco Central está jogando responsabilidade para a instituição e a instituição joga a responsabilidade para o usuário dele querer aumentar esse limite, por exemplo. Aí, se eu aumentei o meu limite, eu depois vou ser o responsável ali por qualquer coisa que aconteça. César, eu falei para minha mulher que o limite é 250, hein? Por favor, não me desminta. Olha, eu falhei nessa estratégia, comi bola. Mas, enfim, e até pegando um exemplo internacional que é muito legal, na Europa, né, a gente tem a regulação ali do PSD2, né, que é o Payment Services Directive, né, e o PSD2 ele reúne uma série de obrigações das instituições financeiras, né, tem diversas coisas, inclusive o Open Banking e o famoso Strong Customer Authentication, que eles chamam de SCA, lá, SCA. E o Strong Customer Authentication, ele obriga as instituições a colocarem o segundo fator de autenticação, baseado ali no 3DS 2.0, mas claro que nessa regulação tem ali as exceções, né? Você não precisa sempre pedir um segundo fator de autenticação, mas tem ali alguma série de exceções. E esse banco, que é o Swedbank, ele estava muito preocupado com a experiência do usuário, né? Então, justamente o que a gente estava falando aqui. Ele optou, né, por utilizar o machine learning e diversas regras, né, associadas ao machine learning para otimizar ali ao máximo a experiência do usuário. Ou seja, ele não pedia toda vez o segundo fator de autenticação como outras instituições fazem, então ele deixou algo super otimizado para o usuário não ser impactado, né, e ainda ficar ali dentro do compliance ali do Strong Customer Authentication. Então, é um uso muito legal aí do Machine Learning como ferramenta para, né, gestão de fraudes com foco na experiência do usuário, encontrar esse balanço aí mencionado pelo Kleber. É isso aí, eles criaram um diferencial de mercado, é um ótimo exemplo de como a gestão de risco se tornou um gerador de receita, porque eles se tornaram melhores do que a concorrência, lógico que não só os clientes preferem estar com eles, mas os estabelecimentos têm os dois lados da balança. Vamos seguir, César, para Machine Learning 2.0? Vamos lá, decisão em tempo real. Eu acho assim, a gente superficialmente, tá? Machine Learning, o que é a inteligência artificial usada aí na subcategoria de Machine Learning? É você ensinar a máquina a pensar como um humano, tá? É lógico que com todas as limitações da máquina. Mas um computador que aprende baseado no histórico, ele se limita ao que ele vê, tá bom? Machine Learning 2.0 é extrapolar para que o computador aprenda além do que ele viu. Como? Compartilhando inteligência com outros computadores que aprenderam outras coisas, tá? Ou até combinando o que cada um aprendeu para chegar numa situação de aprendizagem mais avançada. Outra coisa sobre o Machine Learning 2.0. Machine Learning não pode mais ser um projeto. Machine Learning se torna parte do dia a dia do negócio. A gestão de risco está sendo a primeira a usar Machine Learning no dia a dia. O que é usar Machine Learning no dia a dia?
É um usuário de negócio sentar na frente de um sistema e indicar, olha, eu acredito que existe um risco quando pessoas de certa idade vão em certos tipos de estabelecimentos comerciais. A machine learning vai encontrar a resposta de sim, não, qual é o tamanho do risco, onde que isso acontece, como correlacionar isso, mas só esse input do humano, tá, é um diferencial gigante. Por quê? Porque se você tentar encontrar todas as correlações do mundo na hora de fazer um machine learning sem receber esses insights, né, essas dicas dos humanos, você vai precisar do maior computador do mundo de todo o tempo do mundo, tá? E ninguém faz isso. Então, assim, o machine learning deixa de ser um projeto, ele se torna parte do dia a dia, e assim como o César mencionou o exemplo do Swedbank, o machine learning começa a fazer parte da geração de negócio a partir da gestão de risco, porque ele te permite efetivamente tomar as decisões certas para quem é o cliente que precisa ser, ou a transação que precisa ser desafiada, porque tem um risco muito grande ali, tá? A ideia de você compartilhar inteligência ao nível, na linguagem de machine learning, o conceito é chamado de Federated Machine Learning. Mas, basicamente, são vários machine learnings. Imagina que cada banco tem o seu machine learning e eles se conversam. Tá? Então, o dado em si não precisa ser compartilhado. Você não precisa mover aquele monte de dados de um lado para o outro ou colocar num lugar central. Eles praticamente se conversam em linguagem de machine learning falando, olha, eu aprendi isso sobre a relação de idade e tipo de estabelecimento. O que você aprendeu? E aí eles se complementam, tá? Para que eles tenham os melhores insights possíveis. E esse é o futuro da inteligência artificial na gestão de risco. Isso não é, vamos dizer assim, isso não é futuro em termos de não existe hoje. Isso existe, tá? Isso está sendo a nova onda de desenvolvimento de tecnologia, tá? Porque o cenário atual demanda, tá bom? Então é natural que todo mundo que trabalha com risco hoje, que no passado estava limitado a criar algumas regras de negócio, e aí tinha um data science que ia lá fazer o modelo, o dia a dia dessas pessoas, a atualização profissional dessas pessoas passa a aprender a operar um sistema de inteligência artificial com linguagem de usuário de negócio. Não é que ele tem que aprender a ser um data science, pelo contrário, as ferramentas estão se atualizando para que uma pessoa de negócio consiga usar inteligência artificial no dia a dia e fazer toda essa gestão de como os sinais se complementam. Se você quiser ir para o próximo slide, fica até mais fácil da gente explicar quais são os próximos passos, né? Então, assim, o que é... Pode abrir ele inteiro para mim, César, vai ficar mais fácil, tá? Imagina que você, como uma instituição, você tem o seu gestor de inteligência artificial, você tem os sinais que você extrai dos seus dados já indicam alguma coisa, e você começa a guardar aquilo numa biblioteca. Essa biblioteca é uma biblioteca de inteligência, tá bom? Com essas tecnologias, com a tecnologia nova e com a ideia de se criar um network intelligence, a mesma inteligência que você, ou a inteligência que você gerou pode ser compartilhada entre membros de um grupo, tá? De uma comunidade, mas também ela pode ser alimentada por entidades externas. Então, imagina que a ACI, que é uma empresa que a gente tem uma solução global de fraude em e-commerce. Eu gero sinais de risco em e-commerce e eu alimento a biblioteca que você tem. Você vai usar só os meus sinais? Não. Você vai olhar para os meus sinais e falar, ó, esse sinal aqui é relevante para mim. E aí o machine learning correlaciona esse sinal com os seus individuais, tá bom? Isso é um modelo híbrido. Antes a gente enxergava ou é customizado ou é consorciado. No meio do caminho, a gente tem uma solução híbrida que permite que você use o melhor dos dois lados. Para onde que isso aí extrapola? Pensa nas telecomunicações. Você fala com qualquer banco hoje, eles têm um problema do device, né, que iniciou a transação, você sabe do scan para pegar o contato das pessoas, o SMS, e eles querem saber das telefônicas. Esse cliente trocou de chip, tá? Fraude de troca de chip. Assim, mandar os dados, imagina que as telefônicas fossem enviar os dados para os bancos. O banco ainda não sabe se tem risco, ele ia ter que aprender a avaliar risco naquele dado. Ao invés de você ter que mover dados, tem toda a sensibilidade do dado, a privacidade do dado, você simplesmente move o sinal.
em linguagem de machine learning. Então, você alimenta a sua library, a sua biblioteca que você tem dentro de casa com inteligência que vem das telcos, com inteligência que vem dos birôs de dados, com inteligência de empresas especializadas em segurança, tá? Ou alguma infraestrutura central que está gerenciando vários membros, e você traz toda essa inteligência para o seu ambiente, tá? De uma forma que você decide, como usuário de negócio, usando as ferramentas que estão te ajudando a decidir qual é a melhor correlação para o seu ambiente. Aquela ideia de one size fits all do consórcio não funciona. O que funciona é você tirar o melhor do consórcio, combinar com o melhor do que você consegue dos seus dados, que os seus produtos são únicos, e ter em suas mãos a ferramenta certa para poder operacionalizar esta inteligência de gestão de risco, tá bom? Num futuro ainda um pouquinho mais distante, essa inteligência ela vai fazer parte dos eventos financeiros. Imagina que no futuro uma transação financeira, ela tem lá o valor, o canal, quem fez, para onde fez, qual device usou, e além disso ela começa a ter um DNA de risco. Tá? O que é esse DNA de risco? É algo que ninguém consegue ler, é linguagem de machine learning, mas através dos próprios canais isso consegue navegar e ser agregado com cada um dos membros que vão tocar esta transação, tá bom? Então, assim, tem muito a evoluir na questão da gestão de risco. Hoje, o Machine Learning 2.0 é sobre o empoderamento do negócio no uso das ferramentas de Machine Learning e a colaboração, um ambiente colaborativo, onde você não tem como saber tudo. Então, efetivamente, você, como uma parte de uma comunidade, se beneficia da inteligência de todos, e como aquela frase dizia há 2 slides atrás, né? Ninguém sabe tanto quanto todo mundo sabe. César, Perfeito, Kleber. Eu acho que agora, nos 5 minutinhos finais aqui, eu acho que vamos interagir aí com o pessoal, vamos ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Vamos lá, pessoal. Estamos abertos aí, o pessoal está aberto a perguntas. Mas você colocou uma coisa, Kleber, que eu achei legal. Trazendo o exemplo da vaca lá, que você falou, você tem que dar o remédio certo para matar o carrapato, né? Não adianta você dar o remédio errado, né? Você vai, talvez, você vai até, como fala, contaminar a vaca e não vai resolver o problema, né? vai resolver o problema, é isso aí. Você tem que ter as ferramentas na mão para saber escolher esse remédio para cada um dos problemas que estão vindo. Então, o seu tempo de reação tem que ser muito bom. Não adianta pedir que todo mundo se torne veterinário, tá? Mas se a ferramenta certa estiver na sua mão e você coloca qual é o sintoma lá dentro, ela é capaz de correlacionar os sinais. É o que, até na medicina hoje, a gente fala de um trabalho onde a medicina vai se tornar individualizada, né? O remédio vai ser produzido para você a partir do seu DNA. É o mesmo conceito, tá bom? Então, assim, você tem um conhecimento de grupo, você sabe quais substâncias vão ser efetivas para algumas coisas, mas a combinação, a dose certa, qual se adapta ao seu ambiente, é o próximo passo nessa evolução. E a mesma coisa se aplica aqui. Você tem que conhecer muito bem o teu negócio, tem que viver testando o seu negócio, às vezes fazer em doses homeopáticas, como se colocou, às vezes saber que o remédio, testar para ver se o remédio está fazendo o efeito que você gostaria que fizesse, né? Não está dando efeito colateral, que é, né? Não permitir que o cliente chegue até o final, né? Então, você tem que entender a doença, as tuas dores, o teu negócio para você poder aplicar o remédio da melhor forma possível, da melhor forma para o teu negócio, É isso especificamente. aí. E ninguém melhor do que o gestor do negócio para entender. Então, é por isso que ele precisa ter as ferramentas certas na mão para poder fazer isso acontecer. Cezão, e o Pix aí, como é que fica nisso tudo? Como é que o Pix vai vir nisso aí? O que a gente pode esperar que venha com tudo isso que vocês colocaram aí, trazendo para a nossa realidade brasileira? O que a gente pode esperar do Pix para o futuro? Qual a tua visão aí que o pessoal, para onde vai caminhar essa forma de poder diminuir essas fraudes, melhorar esse entendimento dos clientes? Como é que você acha que a coisa vai caminhar pelo mercado?
Olha, o Pix ele acaba seguindo até um caminho super semelhante com o que a gente já viveu no mundo dos cartões, tá? Essa última resolução aí do Banco Central, ela permite com que o DICT, que é onde ficam todas as informações ali dos usuários, ele carrega as informações ali de eventos suspeitos, né, eventos de fraude. E ele é super semelhante ao que as próprias bandeiras vêm fazendo há muitos anos, né? Então, é quase que o reviver aí algo que já é de um conhecimento aí de um passado recente, né? Então, a gente ainda vai ver, na minha opinião, aí o Banco Central atuando muito em cima, liberando esses valores, voltando atrás com algumas decisões, à medida que as instituições financeiras vão se posicionando melhor, né, no combate à fraude nesse novo arranjo de pagamentos, né? Então, tudo que vem novo, né, como um novo arranjo de pagamento, vem aí com surpresas aí em relação ao combate à fraude. E o que eu acho que é muito legal aí desse approach do 2.0, da inteligência artificial 2.0, é que além dela democratizar o acesso, aí não sendo necessário data scientists, ela também proporciona com que N fintechs, que a gente tem que estar com mais de 1.000 fintechs aí presentes com essas facilidades aí regulatórias, a gente tem mais de 1.000 e isso acaba, né, indo aí para o próprio conceito de cauda longa, né? Então a gente tem diversas fintechs com diversos nichos diferentes, que é justamente o que o Kleber comentou, né? One size fits all não vai servir, né? E essa questão, né, de você conseguir utilizar a inteligência de rede dos outros, network intelligence, ela cai como uma luva nessa estratégia, né? Porque você tem 1.000 fintechs começando, cada uma começando o seu business, cada uma entendendo o seu DNA de fraude, né, digamos, né? Porque cada um vai estar com as suas especificidades. Então, isso cai como uma luva, né, não só no Pix, mas no mundo de fintechs que a gente está vivendo, né, que são os novos canais aí, e democratização também bancária, né? Então, são novas pessoas, novos perfis, né? Então, eu não vejo como a gente tomar nenhum passo sem ter aí uma ferramenta de machine learning aí nessa versão aí 2.0 que a gente tem comentado. Kleber, agora eu vou te fazer uma pergunta provocativa. Como é que é essa história? É comprar soluções ou desenvolver soluções? Como é que esses lados aí da moeda? Olha, é tricky, viu? Você sabe que o Brasil teve o mercado fechado para importar a propriedade intelectual até 1989, se eu não estou enganado. Então, assim, a cultura de desenvolver no Brasil é muito forte, né? A gente tem essa cultura de querer fazer e eu vou fazer melhor e tudo mais. Eu acho que daqui para frente, não é nem comprar nem fazer, é utilizar. Então, assim, a tendência do mercado de soluções é que você tenha acesso, você se subscribe, né? Você tem isso provido praticamente como um serviço. Por que é melhor do que fazer? Porque você não tem como acompanhar o desenvolvimento necessário para estar atualizado para o futuro, tá? O custo disso nunca se justificaria e você vai acabar atrasado. Por que comprar se torna também um problema para quem está começando? Porque o custo de você colocar isso para rodar, manter e operacionalizar também é alto. Então, ele acaba se tornando um trabalho que não é core business. Tá? Então, assim, utilizar soluções de uma maneira software as a services, né, como a gente chama, managed service solutions, é a tendência. Tentar fazer alguma coisa não é o caminho. Se você é grande o suficiente, comprar funciona, porque você já tem uma operação funcionando. Mas o natural das soluções é que ela passe para um modelo de managed service, software as a service. Legal. Bom, Amanda, eu acho que nós já até passamos um pouquinho do tempo aí, A né, conversa está bacana, né? tá tão boa, e eu queria agradecer imensamente ao Kleber e ao César. Eu acho que a visão que eles nos trouxeram faz a gente estender, né, nossos olhos para essa questão
de fraude, para onde ela vai, para como nós podemos né, minimizar as questões do risco. E eu acho que eu saio daqui com minha cabeça pensando, né, como é que a gente traz para o nosso ambiente de negócio, né, uma solução que seja mais adequada, mais balanceada e que uma visão de futuro, porque vai acontecer, porque acho que o Kleber e o César colocaram muito claro que isso não vai diminuir, né? Essa pressão ela vai só aumentar, ela vai continuar crescendo e todo mundo tem que estar preparado para enfrentar, né? Ninguém vai querer acabar com o seu negócio, aí matar sua vaquinha, né? Muito bom. Essa analogia foi ótima. Tá bom. Amanda, acho que agora estou com você a palavra de volta. Mestre Citro, muito obrigada pela sua participação aqui tão honrosa em mediar, né, esse debate, e os nossos queridos palestrantes, o Kleber e também o César, agradecer à ACI pela colaboração em trazer esse webinar tão proveitoso, né, e com essas grandes reflexões que vocês trouxeram. A boa notícia que eu tenho aqui para os nossos estimados participantes, tinha conversado com o César, e essa apresentação que vocês viram será compartilhada no pós-evento, ao e-mail de vocês. Então, já o material é para vocês aproveitarem toda essa reflexão, né, e revisitarem o contexto aqui abordado. César, muito obrigada por estar aqui conosco. A primeira vez aqui na Abracan, e o Kleber também, que seja a primeira de muitas outras, e deixar aqui os agradecimentos também da Abracan, à ACI, né, por trazer essa colaboração com um tema assim, de caráter orientativo ao nosso mercado. Citro, muito obrigada por estar aqui conosco, e eu deixo a todos vocês um grande abraço e até a próxima webinar, pessoal. Obrigado. Obrigado, tchau. Obrigado, enorme prazer aí. Gente. Até. Tchau, tchau. Prazer é nosso. Tchau.